Boa noite, gente. Hoje vamos bater um papo sobre pediatria. Estou esperando a pediatra Ludmila, do Nasce Criança, chegar. Vou chamar ela aqui pelo WhatsApp. Fiquem aqui comigo. Olá, boa noite para quem está chegando. Hoje nós vamos bater um papo sobre pediatria com a Ludmila, do Nasce. Estou esperando ela entrar aqui para a gente já começar o nosso papo. Todo domingo aqui no Nasce a gente tem uma conversa sobre assuntos da atualidade. E amanhã é o dia do pediatra, então a gente propôs fazer sobre pediatria hoje com a Lud. Estou esperando ela chegar. Fiquem aqui com a gente. Mandem ali no aviãozinho para as pessoas, quem tem bebê, quem tem criança. A pediatria vai até a adolescência, né? Então envia ali que hoje é o dia da gente fazer todas as perguntas sobre pediatria para a Lud. É a primeira live dela, tá? Então a gente está esperando ela entrar. Mas vai dar tudo certo. Ludmila, cadê você? Ah, ela chegou. Aperta ali no botãozinho solicitar que eu já te chamo, já te incluo. Ó, visualizar. Oi, Ê, amiga. bem-vinda, boa noite. Boa Tudo certo? noite. Depois de tanta insistência, tô aqui. Tudo certo. Eu adorei que tu aceitou o convite. Acho que o pessoal vai gostar muito desse papo. Vou começar me apresentando e depois te apresento e vou dizer por que estamos aqui, né? Eu sou a Camila Sacomori, jornalista, faço as redes sociais da comunicação do Nasce. A Ludmila, sócia do Nasce, pediatra no Nasce Criança, junto com a Carol Dalri, que não está aqui hoje, era para a gente estar as três Nos juntas, abandonou. né? E a gente propôs essa live hoje porque amanhã é o dia do pediatra. Então, eu tenho muita curiosidade de saber da vida de um pediatra. Isso que sou mãe de uma menina de 9 anos, então há 9 anos eu, né, convivo com a pediatria, mas como paciente, né? Tenho muitas perguntas para ti. Quem tiver também perguntas, pode ir mandando aqui nos comentários, que a gente vai conversando. A ideia é fazer um bate-papo, né, Lud? Isso. A Lud tem residência em pediatria e neonatologia, e além do atendimento em consultório, também faz plantão. Tem plantão essa semana? Tá voltando de férias? Tá descansada? Amanhã tem plantão. Amanhã tem plantão já. Eu não sei se eu já começo contigo falando a minha primeira pergunta, que é histórias de plantão. Deve ter uns plantões que são puxados, né? São muitas horas, Lud? Eu faço plantão em UTI neonatal, então tem várias áreas de atuação dos pediatras, né, da pediatria. Então, assim, tem pediatra que trabalha na emergência, a Carol, por exemplo, trabalha em emergência. Eu, como fiz UTI neonatal, faço plantão na UTI neo, né? Então, é uma área mais restrita, assim, fica uma área bem específica. Então, na UTI neonatal, a gente trabalha com os nenês internados, com os nenês que estão na UTI, e também o atendimento em sala de parto, né? Isso faz parte do meu trabalho durante o plantão ali na UTI. Eu trabalho na UTI do Hospital Presidente Vargas, que é um hospital municipal, então eu sou plantonista lá. E no Hospital Moinhos de Vento eu não sou plantonista, eu trabalho como médica assistente, atendo os patos lá e também trabalho com uma equipe, com outros colegas que internam pacientes ali na UTI neonatal do Hospital Moinhos de Vento também. E são muitas horas. Um plantão é quantas horas? 8, 10, 12. É que 12? depende muito. Os Sim. meus plantões são de 12 horas. E por que tu escolheu a pediatria? Quando tu estava na medicina, tu já sabia que queria ou foi uma escolha no meio do caminho? Eu resolvi ser pediatra quando eu tinha 6 anos. Ai, que coisa mais fofa! Conversando, caminhando na rua com a minha mãe, e conversando, eu disse que eu queria trabalhar com criança e que talvez quisesse ser professora, enfim, porque eu sempre gostei de criança. E aí ela, durante essa conversa, foi dizendo, mas você não precisa necessariamente ser professora, tu pode fazer outras coisas, tu pode ser psicóloga, fonoaudióloga, enfim, foi dando outras opções, até que ela disse que eu poderia ser pediatra e citou o meu pediatra, que é o Dr. Alfredo Salt, que eu tenho muito carinho.
E ela disse, pode ser como o teu pediatra. E aí eu disse que eu ia ser pediatra e É isso. sou. Que legal. Olha, Eu tem nunca mais pessoas que mudei. escolhem cedo. Tem pessoas que escolhem cedo a profissão, mas tu escolheu mais cedo ainda, né? Não foi nem com... É, Que legal. acabei E... nunca mais mudando, e aí me decidi, Que legal. decidi pela medicina, nunca mais mudei de ideia, nunca tive dúvida de que eu queria fazer medicina. Depois na faculdade acabei gostando de outras áreas também, mas quando comecei os estágios no internato, ali no 5º ano, meu primeiro estágio foi na neonatologia, e aí me apaixonei, aí não mudei mais. Sim. O que que te atraiu, assim, no neonato, além da pediatria? Eu acho que é uma parte da medicina muito feliz, assim. A gente lida, claro, com momentos muito tristes, a gente lida, ainda mais ali na UTI, muito com a vida e a morte, mas a maior parte dos desfechos e a maior parte dos momentos são momentos muito felizes, assim. Então, eu fico muito feliz, eu acho que é uma área linda, assim, participar de um momento que para as pessoas é inesquecível, é uma coisa que só depois que a gente tem filho a gente entende o que, que isso significa, assim, né? E que, o que, que é esse momento, o quão especial ele é. Então, poder estar junto das pessoas nesse momento, que é um momento tão feliz, eu acho que é uma parte especial da medicina. E também de poder, uma coisa que eu sempre, desde muito pequena, a gente sempre se importou e acho fundamental aqui em casa é lidar com a prevenção, né? Lidar com a prevenção das doenças, poder prevenir as coisas. Então, eu acho que a pediatria me possibilita isso também, trabalhar com a prevenção, né? Prevenção de saúde mental, saúde física e mental. Então, a gente entra um pouquinho na família das pessoas e consegue ir construindo, né, isso desde muito pequenininho, assim. Então, acho que é um trabalho diferente. A gente vê essa vida começando e crescendo, é muito gratificante, assim. Acho que é uma parte especial da medicina. A gente lida com Já o está início da entrando vida. perguntas aqui, já está entrando algumas perguntas estilo consulta. Antes de ir para as perguntas, eu vou fazer uma pergunta introdutória, que é o seguinte. Eu sempre achei que o meu WhatsApp de jornalista, eu digo para meus amigos que é a casa da mãe Joana, que entra tudo quanto é coisa. Mas na pediatria também, né? Entra muito tipo de consulta, assim, e quando eu fui mãe, no meu, não tinha WhatsApp. Se eu quisesse falar com o meu pediatra, era por e-mail. Hoje em dia, como é que tá essa relação com as famílias, assim, no digital? É toda hora tem mensagem, fim de semana, Sempre tem. madrugada, sempre tem. Quando tu Sempre acorda, tem. já tem várias. Madrugada não tanto, mas todos os dias tem. Todos os dias tem mensagem. Eu respondo de 20 a 40 WhatsApps de paciente por dia, mais ou menos. Assim. Sim. Quais são os mais comuns? É pergunta de febre, quando tem que medicar, ou quando tem que ir para o hospital? O que é mais comum? Febre não é a pergunta mais comum. Acho que as perguntas mais comuns, e eu sempre falo isso para as famílias nas primeiras consultas também, que é quando eles acabam mais procurando também, são nos primeiros meses, né? Então, a questão do choro do bebê, tem muita pergunta de cocô de bebê, então também chega Sim, bastante foto de cocô, sobre o que é normal, o que é anormal. Cólica é uma coisa que angustia bastante, que chega bastante pergunta, o que fazer com choro, né? Esse inverno é um inverno um pouco mais atípico, porque as crianças estão em casa, fora da escolinha, mas tosse é uma pergunta muito, é uma mensagem muito enviada, assim, o filho está com tosse, não dorme de noite, né? Então, tosse é um sintoma que gera bastante dúvida e angústia também. Realmente, tosse incomoda, né? Eles deitam e começam a tossir, não conseguem dormir, ficam cansados e assusta, né? O quanto essa tosse é uma tosse que pode ser manejada em casa, o quanto é caso de levar para o hospital, que às vezes pode ser uma laringite, alguma coisa mais importante, uma pneumonia, tá? Né? Então, chega bastante coisa. chega bastante coisa. Eu vou responder elas ali, porque senão eu vou perder, né? A primeira mãe que mandou disse que o nenê tem 2 meses e tá mamando no peito, mas fica com muito dedo na boca. Que é a sucção, né? Desejo de sucção dos nenezinhos pequenos, se puder tranquilizar a mãe.
Tem alguns nenês que têm um pouquinho mais de necessidade de sucção do que outros, então alguns nenês acabam precisando sugar e aí fazem ou às vezes o seio, os nenês que são amamentados ao seio de bico, ou a gente oferece a chupeta. Mas também ali entre os 2, 3 meses é a fase que eles estão descobrindo as mãos, né? Então eles começam a colocar muito a mão na boca e brincar com as mãozinhas e chupar os dedos. Então tem que ver se não é isso que está acontecendo também, né? Claro que as dúvidas a gente sempre tenta ver com um pediatra, às vezes pode ser alguma coisa mais específica, mas nessa fase ali ao redor do 3º mês é quando eles descobrem as mãos e comumente começam a botar bastante a mãozinha na boca e descobrir o corpo, descobrir as mãozinhas, os dedinhos. Então eles começam a colocar bastante o dedinho na boca e chupar os dedinhos. Vou falar mais uma aqui só para não perder, depois a gente volta para o nosso roteirinho. Bebê que se engasga com saliva ou com leite materno, 4 meses. O que pode ser? Pergunta a Alexa. É difícil, assim, avaliar só por uma pergunta sem conhecer. Sim, eu imagino, por isso que eu falei do WhatsApp até, né? Mas não podia deixar de falar aqui que entrou. A gente tem que investigar quando é que ele se engasga, como é que é, o que são esses engasgos, o quão frequentes são. Isso dá para fazer uma consulta sobre isso, né? Assim, acho que não é muito o foco da observar. Live. Não vou dizer o que pode ser, porque pode ser várias coisas. Várias coisas, sim. Então tá. Aliás, nessa época de pandemia agora, como é que está sendo assim? Tem bastante atendimento em casa, já tinha antes? Esse é uma prática das antigas, né? Pediatra aí na casa da família, assim. Aumentou, diminuiu? Como é que tá esse cenário? É uma prática mais antiga. Antigamente os pediatras iam, né, mais em casa, depois... E agora, com a questão da pandemia, tem aumentado, principalmente para a questão dos recém-nascidos, né? A gente, com a preocupação com essa questão do isolamento, enfim, então resguardando um pouco mais os bebês, os recém-nascidos principalmente. Então, eu tenho feito algumas consultas domiciliares e alguns outros pediatras também têm feito. Então, acho que voltou um pouquinho essa prática mais antiga. Mas vai toda paramentada, leva a balança, leva tudo? Sim, no começo são várias consultas, pelo menos uma por mês, né? Sim, no primeiro ano é uma consulta por mês, pelo menos, mas no primeiro mês, ali até recuperar o peso de nascimento, até as coisas engrenarem, às vezes são necessárias consultas semanais, né? Então, a gente se vê um pouquinho mais frequente, depois passa. Essas dá para fazer em casa, só não dá para fazer online, né? Algumas de crianças maiores online. As revisões não tem como fazer online, né? Pelo menos ali a gente tem que ter certeza que esse recém-nascido está ganhando peso, que está se nutrindo adequadamente. Então, não tem como fazer isso online. Tem que pesar, tem que medir, tem que examinar. Né? Então, sim, nem toda consulta é possível de ser feita online. Algumas coisas a gente consegue fazer. Principalmente a questão de dúvidas, enfim, mas sempre que precisa examinar o paciente, principalmente o bebê que precisa pesar, medir, enfim, não tem como fazer online. Não tem como substituir. Não. Juliana entrou perguntando como que é o mercado de trabalho. Eu me lembro há muito tempo atrás ter escutado que a pediatria não era das mais procuradas e, por causa da nossa live, fui dar uma pesquisada e vi que é muito procurada, sim, é uma das mais, inclusive, né? Ela não é a especialidade mais procurada. Se a gente for ver entre uma turma de medicina, é a menor parte das pessoas que faz, né, pediatria. Acho que isso não tem, o cenário não tem mudado. Antigamente ela era muito mais procurada, né? Mas atualmente não é. Muito também pela demanda, muito pela questão do plantão, né? Porque o pediatra acaba fazendo muito plantão mesmo. Depois a gente consegue organizando, dependendo do que a pessoa quer na vida, mas no início de vida acaba fazendo muito plantão. Não tem procedimento, né? Que é outra coisa que, se a pessoa gosta de uma área mais de procedimento, mais cirúrgica, a pediatria não tem. Tem a cirurgia pediátrica, mas aí a gente vai para a área da cirurgia e não da clínica. Então, é uma especialidade que gera pouco procedimento.
Então, ela não é a mais procurada, assim. Tem outras especialidades médicas mais procuradas atualmente. E tem Tá vindo gostado. muito elogio. Tem que gostar bastante. Ó, tá vindo vários elogios aqui. Excelente pediatra, pediatra da Clarice, do Gustavo, de ser Fabiana. A Bica Cristiane também, excelente pediatra, ótimo fazer parte do NASCE. Agora, duas perguntas de pandemia aqui. Como que está sendo, né, esses cuidados em casa com a família em situação de pandemia? E a outra pergunta da Lidiane, em tempos de pandemia, quando que os pais devem procurar a emergência? Essa é difícil de responder. Joguei para ti. Isso é difícil. Na dúvida, sempre entrar em contato com o pediatra, mas assim, procurar emergência naqueles casos que a gente acaba orientando sempre, né? A orientação de procurar emergência é uma febre mais persistente, se o pediatra não conseguir revisar no consultório, sinais de dificuldade respiratória, de insuficiência respiratória. Então, assim, se vê que a criança está respirando mais rápido, que está com dificuldade para respirar, isso é motivo de procurar emergência, né? Que está ali ofegante, né? Então, isso são motivos para procurar emergência, mas sempre entrar em contato com o pediatra, né, antes para ver se é realmente caso para ir para emergência ou não. Né? A gente está numa época diferente, né? A gente nunca viveu isso, nunca se teve coronavírus, então a gente está aprendendo e ele é um vírus muito peculiar, então a gente também está aprendendo com o que vem acontecendo. Né? Mas, sem dúvida, o isolamento é o que a gente pode fazer de melhor, né? E manter as crianças, né, em casa, as famílias isoladas, é o que a gente pode fazer de melhor, por enquanto. Sim. A outra mãe tinha perguntado como estão as famílias em casa agora nessa pandemia, assim, né? O que tu tem escutado de relatos dos pacientes, assim, ansiedade, sobrepeso, sedentarismo, o que mais está pegando, assim, ou é tudo junto, misturado? Eu acho que tem um impacto. A gente já teve uma live com a Marisa, né? Sim, Mas eu acho que o impacto psicológico de ansiedade e são meses já de confinamento, não é uma coisa que durou um mês, dois, né? A gente já está aí há 4 meses de sim, isolamento e para as crianças isso para os adultos é difícil, né? Para as crianças é bem complicado. Eu tenho um pequeno em casa aqui, então vivo isso na prática também. Eles sentem falta do contato físico, né? Dependendo ainda mais da faixa etária, mas eles sentem falta. A criança gosta de brincar com criança, então a criança que estava acostumada a ir para a escolinha, que já tinha uma rotina, eles estão sentindo falta desse contato todo, né? Então, mas não tem o que a gente fazer diferente, né? não, nesse momento não. O que a gente pode é tentar deixar as coisas o mais leve possível para eles também, né? Então, tentar entender também que eles também estão estressados, que eles também estão cansados disso tudo, então ter um pouco mais de paciência, né? Assim, tentar entender que é uma situação a situação de confinamento para a criança também é difícil. Então, acho que a gente tem que tentar entendê-los um pouquinho, né? E vão Sim, ficar mais irritados, vão ter uns ataques de birra mais fora do padrão, né? Mas o limiar é tênue. Entre a gente manter também não dá para liberar total, fazer tudo que quer, mas tem que ter esse limiar que é tênue. Mas eu acho que a Marisa fala bem melhor disso do que eu. sim, sim. Mas tu sendo mãe, o que mudou? Fez a tua residência em pediatria em 2006, 2007, né? O que mudou depois no teu atendimento, tu sendo mãe? Porque agora, por exemplo, tu tem uma empatia com os teus pacientinhos de mãe que, né, não tem nem como explicar porque tu tá sentindo, tu acabou de dizer, né? O Bernardo, gente, filho da Lud, vai fazer 6 anos agora em setembro. E assim como a Pietra, eles já estão por aqui, né, de ficar em casa. Então, o que a maternidade adicionou, né, na tua prática profissional? Eu acho que a questão da empatia, né? E a questão de também dizer, assim, tem coisas que vão passar, não adianta, assim, né? O nenê vai dormir, a criança vai comer, isso vai passar. E entender, assim, a questão do choro. Eu acho que o choro é uma questão muito subjetiva, mas acho que só vivendo a gente entende o que é ver um filho doente,
o que é ver um filho chorando, né? O que é ver um filho fazendo dando uma crise birra. Eu acho que a gente fica mais empática, a gente consegue. E às vezes eu acho que eu costumo falar muito nas consultas também, citar muito o Bernardo, citar muito a maternidade. Meu filho também fazia isso, meu filho também fez isso. Então, acho que isso é uma troca legal com os pacientes, assim, né? Assim, meu filho também não dormia, também levou anos para dormir uma noite inteira, né? E tá tudo Sim. bem, né? A gente faz sem querer, né? A gente compara as nossas experiências a todo tempo, assim, também, né? E quando dá esse estalo do tipo, eu também passei por isso, é quase como se fosse um abraço, né, naquele momento. Tipo assim, olha, as evidências científicas mostram que vai passar. E eu, como mãe, tô te dizendo que vai passar também, né? As duas coisas juntas combinadas. A Cris está dizendo que o B é um príncipe. É um amado, né? Uma mãe agora perguntou aqui sobre o cocô, que tu falou que chega muito, né, a pergunta pelo WhatsApp. E, para a gente não entrar no detalhe aqui, eu vou te pedir para ela me cobrar, porque a gente está preparando um material que sai nessa semana que a Gastro do Nasce fez. Inclusive com uma tabela de cores do cocô para justamente, né, se é verde escuro, se é mais para... Enfim, ela preparou uma tabelinha de cores, assim, porque vai ser difícil para a Lud responder aqui na live ao vivo, assim, o que é e o que não é. Pode me cobrar. E a outra pergunta que me passou aqui, depois da pandemia... tá. Recém-nascidos, coronavírus e visita. A gente fez, né, uma live também com o Edinho, o obstetra do Nasce, e o Fabiano Ramos, infectologista. Várias vezes surgiram essas perguntas, né, de gestante, de recém-nascido. A orientação geral é evitar. Podem olhar lá no YouTube esse vídeo inteiro da live que a gente fez, está muito bom, vale muito a pena. Mas continua sendo que é a mesma orientação que a gente fez lá em março, né, Lud? Primeira vez que ouvimos falar em coronavírus, eu cheguei lá com a Lud para gravar. Vamos gravar, Lud. O que a gente tem para dizer, né? Para evitar contato nesse momento. É isso, ainda mais Continua agora, sendo. né? Porque a ideia é essa, evitar contato, continuar isolamento, mantendo o isolamento o máximo possível. A recomendação não mudou. Continua sendo essa que é o mais seguro para todo mundo. É verdade. Raquel, como controlar o uso dos eletrônicos na pandemia? Quem tiver essa resposta, nos avise, porque nós, como mães, a gente está um pouco preocupada também, né? Tem que usar um pouco a criatividade, né? Mas eles realmente aumentaram muito o número de horas. É que aumentou muito o número de horas em casa, né? Trancados. As crianças estão o tempo todo em casa, então... e confinados, sem poder ir à pracinha, sem poder, né? Então... é quase inevitável aumentar um pouquinho, mas eu acho que tem colocando regras, estipulando horários, acho que talvez seja a forma mais fácil da gente lidar. E tem que aí vai ter que demandar tempo e as pessoas têm que brincar com seus filhos, têm que ter criatividade, fazer outras atividades em casa, criar jogos, criar coisas que também vão entreter a criança. Né? Porque ainda continua válida a recomendação de evitar o máximo de telas. A gente sabe que tem vários prejuízos para a criança, o excesso de tela, tanto prejuízos emocionais, mas também de visão, enfim, né? Então, postura, então também eles ficam ali com aquela postura, né, ruim ali no tablet, celular e televisão, eles também muitas vezes assistem com a postura errada, então assim, já estão fazendo menos atividade física, já estão comendo mais, já estão ficando mais tempo em tela, então quando a gente vê, vão acabar esses meses todos de pandemia e a coisa vai estar mais complicada, então a gente não pode descuidar da alimentação, tentar fazer o mínimo, alguma atividade física com a criança todos os dias, para eles gastarem um pouco de energia, né? Então, procurar alguma atividade que eles possam pular corda, correr dentro de casa, sei lá, fazer alguma coisa. Então, mas tem que usar criatividade. E eles têm muita energia, né, Lud? Eles precisam gastar. O que a gente observa é que vão ficando muito tempo no sofá, muito tempo sentado, até essa energia assim vai minguando, assim. E criança geralmente é uma explosão, né, de energia, de alegria. Às vezes é de noite ainda estão pulando, né?
Não, vai. Eles estão sentindo bastante. Né? A Daisy pergunta, suplementação de bebês, o que é obrigatório? A recomendação pela Sociedade de Pediatria e pelo Ministério da Saúde é que se suplemente vitamina D e ferro para os bebês, né? Pelo menos no primeiro ano de vida. Primeiro ano, depois Pelo consulta menos, para ver até se... os dois, Sim, na verdade, né? Mas no mínimo no primeiro ano de vida. sim. E deve ter muita coisa que é nova, né? O que, que mudou assim bastante na pediatria em termos de atendimento de parto desde que tu fez a tua residência em 2006? Nós já estamos em 2020. Imagino que a hora do parto deve ser ter várias novidades assim, né? Também. E essa própria suplementação aí, eu fiquei pensando, será que eu fiz 9 anos atrás? Eu acho que já não era recomendado. Acho que o momento do parto mudou bastante, né? A questão da humanização, enfim, desse outro olhar que se tem sobre o momento do parto, que não é mais aquela coisa tão mecânica, nasceu o nenê, tinha que levar correndo para examinar, enfim, né? Antigamente os nenês Lavar ficavam... imediatamente. Então assim, antigamente os nenês ficavam no berçário, não existia nem alojamento conjunto, né? Os nenês não ficavam com suas mães na maternidade, no quarto. Eles nasciam e eles ficavam um pouquinho com a mãe e depois eles ficavam no berçário ali, um bercinho do ladinho do outro. Que loucura, né? Daí vem aquele monte de histórias e mitos de troca de bebê e perde a pulseira. Hoje em dia é impensável, né? Impensável. Impensável. Né? Então, acho que já vem desde aí, desde da questão do alojamento conjunto, dos nenês ficarem com suas mães, né, o tempo todo. E nos últimos anos a questão do contato pele a pele, de deixar o nenê mais tempo com a mãe ali no momento do parto, né, a golden hour ali, de ficar o contato pele a pele, essa primeira hora, o banho Temos um vídeo tardio. aqui no IGTV, a Lud explicando direitinho o que é a Golden Hour. Recomendo que vocês assistam. Então, a questão do banho tardio também, né? Então, acho que esses cuidados foram evoluindo, a questão até da ajuda do aleitamento materno, né? O auxílio ali na maternidade, esse outro olhar também. Então, acho que isso mudou bastante. Uhum. E do atendimento continua sempre foi, né? Assim, bem frequente, né? O pediatra ele acompanha realmente desde o nascimento até a adolescência, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre a faixa etária, assim, até quando vai, qual é o limite ali. A adolescência é o limite ali, né? Uns 15, 16 anos, normalmente a menina já vai começando a migrar para gineco. Os meninos ficam um pouquinho mais desassistidos, porque dificilmente vão consultar com urologista adolescentes, né? Sim. Então os meninos ficam meio órfãos de médico aí nessa faixa etária ali, adulto jovem. Mas, a princípio, o pediatra é a pessoa que conhece eles, né? Assim, desde pequenininhos. Então, nada que não possa socorrer eventualmente. Mas cada vez, conforme eles vão crescendo, eles vão precisando menos. Né? Eles vão indo menos, eles vão ficando menos doentes. Mas o ideal é que toda criança, até a adolescência, fizesse pelo menos uma revisão anual com o pediatra, para ver Anual. peso, até, no mínimo anual, né? O ideal seria o semestral, mas no mínimo anual, para ver peso, ver questões de puberdade, né? Ver todas essas questões de desenvolvimento, o que está acontecendo. Vacinas, que não é só quando é pequenininho, depois tem as vacinas dos pré-adolescentes ali. Então, Sim. é sempre importante. Parece que quando vai adiantando, chegando mais a idade, né? Tipo, a gente ia tanto no pediatra, mas tanto, né? Depois vai dando essas passadas, tu fica até meio perdida, assim, mas quando é que foi a última vez, né, que fez a consulta? É bem isso. E esse gap que tu falou dos meninos e das meninas chama a atenção porque se reflete lá na frente também, né? A questão dos meninos, dos homens terem menos cuidados de saúde do que as mulheres, né? As mulheres Sim. se cuidam mais. Então, isso tem relação direta com isso que tu está falando, né? Da migração da consulta da pediatria para gineco, quando a Sim. menina entra na puberdade. Sim, certamente, sim. O que dá para fazer para ajudar, para fazer diferente? Mãe de menino levar também no pediatra para as revisões. É Tem isso? que levar até a adolescência, depois eles chegam a uma fase que eles não querem, né? Porque acabam indo para o Não. consultório e o consultório de pediatras
certamente tem sempre Cheio de mais nenê. bebê e criança pequena, então eles acham aquilo muito chato, ficam com vergonha, não gostam de ir, Sim. né? Ah, existem os ebiatras, mas que ainda são poucos, né? Que são os médicos de adolescente, que são os pediatras que fizeram formação nessa parte. Então, seriam as pessoas mais indicadas, né? Para seguir com esses adolescentes aí, adultos jovens, enfim. E os meninos depois teriam que ir para um clínico geral quando adultos jovens, se a gente tivesse essa consciência, Claro. né, de começar a consultar um clínico geral, enfim, alguém que cuidasse da saúde nessa questão mais de prevenção, né, de doença, de hipertensão, hipercolesterolemia, enfim, obesidade. Então, é mais nesse sentido. Bem importante esse alerta mesmo. Alguém perguntando sobre o calendário vacinal, se segue como está a família com a criança ou se espera passar essa classificação de bandeira vermelha, ou se tem que ser rígido, né, o período. Depende de qual vacina a gente está falando. O calendário do primeiro ano de vida eu tenho orientado que seja seguido, né? Uhum. No mínimo ali, primeiro, segundo ano de vida. Claro que se a gente for pegar uma pré-adolescente, vacina do HPV ali, dá para esperar passar. Não precisa, não é Sim. uma vacina que tenha que ser feita urgente, não vai fazer diferença fazer agora ou daqui a 2 meses. Mas nenê tem que seguir o calendário. A recomendação é que sim, né? Claro, dá para dar um gapzinho de uma semana ali, um pouquinho, dá para, não precisa sair no. Mas as clínicas têm ido em casa também, se for fazer em clínica, né? Algumas É clínicas têm verdade. Boa. oferecido o atendimento domiciliar. Ou se for fazer no posto, de repente dá para ligar para o posto de saúde, ver se está com algum horário especial, algum horário diferenciado para as vacinas, enfim. Alguns postos têm feito isso. E alguns pacientes têm referido que os postos que tem sido tranquilo, assim mesmo, fazer em posto de saúde, não tem tido muita fila, muito movimento. Eu queria te perguntar da neonato, essa área foi uma que evoluiu muito, né, assim, em termos de os nenéns, a saúde dos nenéns, né? Eu queria te perguntar qual foi o bebezinho menor que tu já nasceu, que tu acompanhou, quantas semanas, quantos quilos? Talvez vocês tenham visto na mídia, mas o menor nenezinho que eu atendi junto com a minha equipe, que é a Neonato, que atende ali no Moinhos, teve alta quinta-feira. Acabou saindo em algumas reportagens sobre a Marina. Foi uma nenezinha que nasceu com 22 semanas e 3 dias. E 480 gramas. Nem meio quilo, gente, é muita emoção, né? Imagina. E ficou 5 meses e meio internada. Então, nossa. Então foi uma vitória. A gente ficou muito orgulhosa, todos nós dela. Que legal. Deve ter passado alguns dias bem tensos essa família, né? Mãe e pai. Nossa. E teve muita evolução nessa área realmente, né? Quando que, uma década atrás ou mais, pensaria que com 22 semanas, né, teria essa vitória, né? Essa alta, assim, comemorada. Em 2008, quando eu fiz minha formação, a gente tinha como limite de viabilidade 24 semanas, né? Não se pensava, né? Imagina, de 12 anos para cá. Então a gente evoluiu bastante Sim. essa área dos prematuros, né? O cuidado com prematuro evoluiu muito também. Sim, o ambiente da UTI neonatal, assim, ela tem as particularidades, assim, de atendimento, assim, eu imagino que tu fique muito tempo, assim, em contato com as famílias, né, atendendo os nenês e conversando com as famílias, assim, tem alguma história, assim, que tenha te marcado muito, assim, ao longo desses anos, que tu ainda tenha contato, que tu lembre sempre com carinho, ou que tenha sido particularmente desafiador, assim, o que mais te chama a atenção? Acho que esses pequenininhos, né, esses nenés prematuros extremos, eles são sempre desafiadores pela gravidade, né, e pelo tempo que a gente passa com essas famílias, são internações super longas, então, assim, a gente vê 4, 5, 6 meses, às vezes, um neném internado na UTI, convivendo com a gente todos os dias.
Então essas histórias são sempre marcantes, são sempre inesquecíveis, assim, né? Cada pequenininho desses que nasce com meio quilo ali e que a gente vê sair da UTI, que depois a gente acompanha, e não só os que nascem tão prematuros, mas todos, mas esses que a gente convive, acaba convivendo aí 4, 5, 6 meses com as famílias. É uma internação muito longa, né? Então eles acabam marcando, assim, né? E a gente torce pela vitória deles e gosta de vê-los depois crescendo, enfim. Então, eles Deve sempre ser muito marcam. emocionante o momento da alta, né, Lud? É, Deve ser incrível, assim. é bem. Eu conheço a Lud pessoalmente, agora que a gente está aqui nessa telinha, né, conversando. Mas, assim, eu sei que tu é muito calma, tu é tranquila. Mas tem momentos, assim, que tu chega em casa e tu tá com alguma história, assim, apertando o peito. Ou como é que é para ser médico, assim? Eu sou de uma área completamente diferente, né? Eu preciso te perguntar, porque deve ter um dia que chega em casa e dá um aperto no peito, assim, por tantas histórias que tu viveu e que tu presenciou, né? Eu sou sempre muito calma. As pessoas Tu é costumam muito dizer que calma. mesmo nos momentos de muito estresse, eu sou sempre muito calma. Eu acho que manter a calma me ajuda a pensar melhor. E a gente acaba sendo treinado para isso, né, Camila? Assim, nossa formação para poder trabalhar em UTI, lidar com essa questão da viabilidade de vida, a gente precisa manter a calma. A gente precisa ter essa presença de espírito para poder agir, para poder. Eu não posso me desesperar numa urgência, eu tenho que saber resolver a urgência. Sim. Então, eu acho que isso, acho que isso me ajuda também. Ser calma e manter a calma me ajuda a pensar e conseguir resolver o que eu preciso resolver sem me desesperar, né? Então, acho que isso ajuda. Acho que eu sou sempre bem tranquila, assim, no meu dia a Ainda dia. mais lidando com criança, né? Porque eles são, né, esses serzinhos frágeis, assim, que a gente, né, ama e só quer cuidar, acolher, né? Acho que deve ser fofo, mas ao mesmo tempo tu tá lidando em alguns momentos com uma situação, né, que é desafiadora, né? É. Mas E às vezes mesmo no momento do parto, né? Mesmo o nenê que não é prematuro, às vezes vira um parto de urgência, chega uma urgência, chega um descolamento de placenta e tem que ser aquela ali, o nenê não nasce bem. Então, às vezes a gente está indo preparado para um parto que é para ser tudo bem e não sai tudo bem, não nasce tudo bem. E a gente tem que ter essa presença de espírito de resolver a coisa rápida, né? Isso, a vida desse bebê depende disso, né? E o bom resultado do atendimento e como ele vai ficar, como essa criança vai ficar, também depende dessa rapidez e dessa técnica de atendimento ali inicial. de atendimento no parto. Então tá. Ah, eu adorei falar contigo. Tava cheia dessas perguntas aí para fazer. Sobrevivemos à primeira live da Lud. Eu quero uma próxima. Tu e da Carol, viu só? Envergonhada, né? Então eu não. Isso. Mas olha só, a expressão popular diz assim, quando tu vai fazer uma coisa muito difícil, qual é a expressão popular? Ai, que parto! Que parto! E tu faz parto todo dia! A live não é parto nenhum, a live é tranquila. Então tá, o pessoal mandando aí vários comentários pra ti. Excelente pediatra, Lud é top. Tu tem um fã-clube. Adorei, que bom. Essa live aqui fica salva. Quem não conseguiu assistir, ou quiser mandar para alguém, é só usar ali o aviãozinho. Muito obrigada. Todo mundo que estava aqui. Obrigada, Lud. Feliz dia do pediatra para ti amanhã. Amanhã é o teu dia. Dia da Carol. E um beijo grande para vocês. Mandem as dúvidas em box aqui e acessem os nossos conteúdos lá de pediatria, que tem muita coisa no site, no YouTube. Tá bom? Um beijão grande. Beijo. Um beijo pra você. Tchau. Tchau, pessoal. Olha ali o B! Ai, querido! Participação especial! Oi, B! A tua mãe estava aqui batendo papo com a gente. Amanhã é um dia muito especial para tua mamãe, é o dia do pediatra, hein? Tu tem que fazer um cartão bem bonito para ela, porque ela cuida muito bem de várias crianças.
de muitos bebês e de muitas crianças. Até da minha, né? Até da Nós vamos tua. fazer nós vamos fazer um cartão para a Lud. Tá bom? Um beijo grande. Diz Tchau, Bê. pessoal. Tchau. Diz tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ai, amado.